diz que pediu um pacote, e não esse senhor. Bahar diz que Saadetin disse que era o pacote, e pediu para trazerem ele de lá. Ele diz que está cansado de ficar em pé e pede ajuda para se sentar. Ela o ajuda. Sen está sem entender nada e pergunta como elas conseguiram tirar seu pai do asilo. Seida diz que foi complicado, mas conseguiram. Seida se lembra de quando armou um plano para conseguirem tirar o velho do asilo. Seida ativou o alarme de incêndio e todos saíram correndo, dizendo que estava pegando fogo no prédio. Com essa bagunça toda, Bahar, Bersan e Seida conseguiram tirar o velho do lar de idosos sem que suspeitassem de nada. Sen pergunta sobre seu pacote. Ele pede que elas vão ao asilo encontrar seu pacote. Saadetin diz que o pacote está com ele. Sen diz ao pai que não está brincando e, se ele não estiver com esse pacote, vão acabar o matando. Ele pergunta pelo pacote. O velho diz que esqueceu e não se lembra. Ele revela que tem demência e foi diagnosticado com isso. Ele diz que, se passear um pouco e respirar um ar fresco, talvez descubra onde o pacote está. Sen pergunta a Bahar para onde levaram seu pai quando saíram do asilo. Bahar diz que colocaram o velho no carro, foram para a casa da Seida e ficaram lá até anoitecer. Sen pede que elas procurem pelo pacote no carro. Ele diz a Bahar que ela ficará ali esperando com ele. Doruk vê o vô dormindo no sofá e vai até ele. Doruk acorda o avô e pergunta pela sua mãe. Enver diz que ela ainda não chegou. Doruk pergunta por Sirin. Enver diz que ela deve estar dormindo e pede pro Doruk ir dormir também. Sirin vai à casa do Arif e pede para ver um episódio novo da sua série favorita na TV dele, pois não pode ver em casa porque seu pai não deixa. O bom moço acaba aceitando e deixa ela entrar em sua casa para ver TV. Sirin dá boa noite a Yusuf. Ela muda de canal e coloca na sua série. Ela pega umas sementes de girassol para comer. Sirin diz que não consegue assistir na TV da Bahar porque ela saiu e levou a chave, e sua TV está ocupada. Yusuf diz que já está bem tarde e Bahar ainda não está em casa. Sirin diz que sua irmã, Bersan e Seida têm saído demais para a rua. Yusuf suspeita que não deve ser nada bom o que elas estão aprontando. Seida e Bersan procuram pelo pequeno pacote para entregar para o Sr. Sen. Elas se desesperam ao não encontrar nada. Elas seguem procurando desesperadas. Bersan diz que não sabe o que fazer. Elas vão até Sen e informam que não encontraram o pacote e o pai dele deve ter escondido. Sen pergunta ao pai o que ele quer, pois precisa do pacote. O velho diz que está cansado e vai descansar, dormir bem e pensar no que quer. Sen pede para irem para casa, pois fará uma deliciosa comida para ele, ele dormirá e depois procurarão o pacote juntos. Saadetin diz que não irá para a casa do filho e prefere ficar com Bahar, Seida e Bersan. Sen acaba aceitando e concorda com o pai. Sen diz às mulheres que seu pai precisa ir com elas. Ele grita para elas se apressarem. Sen diz a Bahar que amanhã elas vão procurar o pacote para ele e, se não acharem, ele ficará muito bravo. Ele ameaça a família dela. Ela pede que ele fique longe dos seus filhos, pois vão achar o pacote. Elas saem. Bahar, Bersan e Seida chegam em casa e decidem levar Saadetin. Sirin continua na casa de Arif assistindo sua série com ele e o pai dele. Ela decide se mexer um pouco. Sirin olha na janela e vê Bahar e Seida trazendo um idoso pro prédio. Sirin decide ir embora e não termina de ver o episódio da sua série. As meninas tentam fazer o mínimo de barulho possível. Sirin agradece a Arif pela noite de hoje e sai da casa dele. Sirin vê Bahar, Bersan e Seida subindo no prédio com o idoso. Seida diz que aquele é seu tio-avô e foi expulso de casa, por isso ficará com ela até fazerem as pazes. Arif acha a situação muito estranha. Seida pergunta por que eles estavam juntos até essas horas. Sirin diz que estavam vendo uma série. Arif decide ajudar Seida a subir com o suposto tio dela. Sirin comenta que elas estão cheias de novidades, pois outro dia trouxeram um gato, agora um idoso. No dia seguinte, Doruk e Nizam procuram pelo gatinho. Eles não encontram o Fofuxo. Nizam diz que o reclamão fugiu. Bahar diz que vão encontrar ele. Ela chama o gatinho e ele aparece. Bahar encontra o gatinho preso no guarda-roupa e o tira de lá. Nizam e Doruk adoram brincar com o gatinho. Bahar encontra seus documentos dentro do seu armário e estranha por eles estarem ali. Ela se lembra de quando pegou as identidades no asilo, pois havia esquecido lá. Bahar chama as crianças para irem, pois o ônibus chegou. Seida acorda. Bersan pergunta que horas são. Seida diz que tá muito cedo. Bahar vai à casa de Seida e devolve para ela a identidade dela.
Bahar mostra a identidade da Bersan e diz que ali tem outro nome. Seida diz que é a Bersan mesmo. Bersan se levanta. Bahar pergunta qual o nome dela. Ela diz que é Bersan. Seida e Bahar veem que o nome verdadeiro dela é Dunya Mali. Ela se envergonha, leva seu documento e sai. Bahar sai com Seida. Bersan se deita no sofá para voltar a dormir. Seida diz a Bahar que a Dunya Mali terá que cuidar daquele velho. Seida fala que todo esse problema foi causado por culpa de Bersan, por isso ela terá que ajudá-las. Seida acha que Saadetin não dirá nada sobre o paradeiro do pacote, nem irá ajudá-las. Seida fica feliz porque Bahar irá trabalhar para Fazile e pergunta quanto ela vai receber. Bahar não sabe. Seida garante que vão pagar a dívida delas de algum jeito. Seida pega no braço da amiga e elas caminham juntas. Kisme mostra para Henry uma foto de 2 garotos que nasceram no mesmo dia e no mesmo hospital em que Seida deu à luz. Kisme fala sobre a situação das 2 crianças. Um deles, chamado Mura, tem uma ótima família e foi bem criado, mas o outro garoto, Satyumis, está numa situação difícil. Henry diz que é complicado, mas quer seu verdadeiro filho de volta, apesar de tudo. Henry pergunta a Kisme se ela cuidaria do seu filho com ele. A mulher fica sem saber o que responder e pensa. Ela diz que eles verão isso. Sen liga para Kisme. Ele diz que precisam se encontrar neste exato momento. Ela diz que vai vê-lo. Arif sai de sua casa. Sirin dá bom dia e diz que estava o esperando. Arif diz que está cedo demais e ela não precisa ir trabalhar agora. Sirin diz que não se importa de ir mais cedo. Sirin pergunta quem é o senhor que chegou ontem, que estava com a Seida. Arif diz que parece que é o tio-avô da Seida. Sirin acha que isso é mentira. Sirin revela a Arif que viu sua irmã e Bersan vendendo joias numa loja ontem. Arif fica surpreso. Sirin diz que elas disseram que a joia era um presente que Bersan tinha ganhado do ex-marido. Arif diz que o ex-marido de Seida tinha muito dinheiro e isso não é da conta deles. Sirin diz que está muito preocupada com sua irmã, pois ela é ingênua demais. Arif decide voltar em casa para buscar seu celular e pede que Sirin vá na frente. Bersan serve o café da manhã de Saadetin. Ele pede que ela faça para ele um salame com 2 ovos mexidos. Ela diz que não tem isso e pede que ele coma aquilo. Arif vai ao apartamento de Seida e pergunta a Bersan se ela está aprontando alguma coisa. Ela diz que não sabe do que ele está falando. Arif diz que a Bahar é especial e, se ele fizer algo contra Bahar, fará da vida dele um inferno. Bersan pergunta por que ele gosta tanto da Bahar se ela o deixou para voltar com o marido. Arif concorda, mas diz a Bersan que ela fez muito pior por deixá-lo e ter ficado com seu melhor amigo. Bersan diz que ela e Bahar fizeram a mesma coisa ao deixá-lo por outra pessoa. Ela pergunta para ele por que Bahar é mais importante para ele do que ela. Arif diz que elas duas são diferentes. A moça fica triste e fecha a porta de casa. Saadetin pergunta quem era. Bersan diz que era o Arif. Saadetin percebe que Arif gosta muito da Bahar. Bersan concorda. Kisme vai ao encontro de Sen. Ela pergunta por que ele queria vê-la. Sen diz que, nos últimos dias, notou ela distraída e percebeu que as prioridades dela mudaram, pois ela passa o tempo todo interessada em coisas triviais em vez de encontrar o filho do namorado. Ela diz que vai tomar mais cuidado. Ele acha complicado o novo estilo de vida dela. Kisme diz que vive normalmente, como qualquer ser humano. Ele diz que ela vive normal demais e está ficando louca com os problemas do namorado e do filho dele. Ele diz que o Henry é gente boa, simpático, gentil e cavalheiro. Kisme pede que ele fique longe do seu namorado. Sen diz que, se alguma coisa ou alguém ficar perto dela, também fica próximo dele. Ela fica preocupada. Seida e Bahar chegam à casa de Fazile. Aif deseja boas-vindas a Bahar. Ela agradece e dá bom dia. Ele pergunta qual o prazer da visita dela. Bahar diz que Fazile pediu para ela vir. Fazile diz que vai escrever uma história com a ajuda da Bahar. Aif percebe que a mãe realmente voltou a escrever suas histórias. Ele estranha pela mãe querer escrever uma história sobre Bahar. Seida pede que ele não cause problemas para elas e que deixe Bahar ganhar um dinheirinho, pois ela está desesperada. Fazile pede desculpas a Bahar, mas sua memória não é boa como antes, por isso usará um gravador para gravar a conversa delas. Fazile pede que Bahar responda suas perguntas sem pensar e que deixe tudo fluir para ser mais natural. Bahar concorda. Fazile pergunta a Bahar por onde ela começaria se pedisse para ela contar a história de vida dela. Bahar diz que, quando ela lhe pergunta desse jeito, fica pensando.
Fazile pede que ela comece a contar sobre a infância ou o fato da mãe dela tê-la abandonado e pelo suicídio do pai dela também. Bahar relata que começaria sua história pelo dia que conheceu o Sarp. Bahar diz que estava no porto esperando uma balsa, e estava com um lindo vestido azul. Sentiu o cheiro do mar e ouvia as ondas batendo e gaivotas voando. Bahar diz que estava muito feliz naquele dia, cantarolando em voz baixa. Bahar se lembra do momento em que estava cantando sentada num banco, esperando pela balsa, e, de repente, Sarp apareceu e perguntou como era o final da música que ela estava cantando. Bahar disse que não estava cantando. Sarp se aproximou dela. Bahar diz a Fazile que Sarp lhe convenceu a cantar a música e terminou de cantar o restante para ele. Bahar se lembra de quando cantou para Sarp e ele apreciou a linda melodia e sorriu para ela. Bahar diz a Fazile que o brilho dos olhos de Sarp despertou seus sentidos, e sua história começou assim. Seida leva 2 xícaras de chá para elas. Fazile diz que o chá é perfeito para a conversa entre elas fluir. Fazile agradece a Bahar por ter aberto o coração. Ela pergunta como foram as coisas depois. Bahar diz que subiu na balsa e Sarp subiu atrás dela. Estava lendo um livro, bem concentrada, e, no momento, Sarp sentou do seu lado e lhe deu uma bala e pediu seu telefone. Bahar se lembra do momento. Bahar diz que, naquele momento, não deu seu telefone para o Sarp, pois não iria dar seu telefone para alguém que tinha acabado de conhecer. Mas seu número de telefone era só um detalhe, pois foi amor à primeira vista. Bahar chora, emocionada. Fazile para a gravação do áudio e pede para tomarem o chá. Bahar diz que isso dói muito, por isso se emocionou. Fazile oferece biscoitos para ela. Aif vê TV. Seida chega ali e arruma as coisas. Ela critica ele por sujar tantas coisas em tão pouco tempo. Seida diz que, naquele dia, quando voltaram da boate, eles se beijaram, mas tinham bebido demais. Seida diz que, para ela, ele é como um irmão. Ela diz que vai ficar tudo bem e já se esqueceu do que aconteceu. Bahar escuta tudo e Seida fica envergonhada. Aif ri e ela fica parada, sem graça. Na casa de Seida, Saadetin olha pela janela. Enver o cumprimenta e o chama para tomar uma xícara de café com ele. Bersan ajuda o senhor a descer as escadas. Ele pergunta se ela tem piolho, porque o corte de cabelo dela é horrível. Bersan se chateia e pede que ele ande e pare de falar. Enver se senta numa cadeira. Bersan leva Saadetin até Enver. Bersan pede que Enver fique de olho no velho, pois ele é perigoso. Enver ajuda Saadetin e pergunta o que ele quer tomar. Saadetin diz que quer uma cerveja. Enver fica surpreso com o pedido do idoso.